Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, tô aqui no cursinho desde o ano passado. Alguns de vocês já me conhecem da tutoria e tal, dos outros vídeos que eu apareci, então não vou me apresentar nesse. Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre morar em Campinas, sobre Barão e tal. Então, a primeira questão aqui, que vou falar um pouquinho pra vocês, é sobre Campinas e Barão Geraldo. A Unicamp, ela fica em Barão, ela não fica em Campinas. Quer dizer, ela fica em Campinas, mas Barão Geraldo é um distrito de Campinas, então ela fica um pouquinho longe do resto da cidade, né? Tem que pegar a estrada. São dois caminhos principais, que é pelo Tapetão, é uma rodovia conhecida como Tapetão, que é o caminho mais comum, e pela rodovia Dom Pedro. Então é um pouco diferente quando você fala eu moro em Campinas, moro em Barão. Por que a gente tá falando isso? Porque muitas pessoas, às vezes quando vão conhecer a Unicamp, vão morar pra lá e tal, ficam surpresas em descobrir que Barão na verdade é super longe de Campinas. Então isso é uma coisa boa de se ter em mente também, né? Barão é um distrito. Tem tudo, é um distrito grande, é um distrito que tem não só a Unicamp, mas tem a PUC e a Facamp também. Tem muitas empresas, tem o Sirius, que vocês já devem ter visto no Fantástico e por aí. Então ele é um distrito bem grande, um distrito bem desenvolvido, tem bastante coisa. Se você optar por morar em Barão, você não vai precisar ficar indo para Campinas. Se você optar por morar em Campinas, você vai ter que ir para Barão, né, para estudar e tal, mas também não é nada desesperador, assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre morar em Campinas no vídeo de hoje. Então, quais são as diferentes formas de morar em Campinas e em Barão? As suas opções vão ser as repúblicas, kitnets, pensionato, edícula, que é aquela casinha de fundo, né, na casa de uma família ou de alguma república e tal, e a moradia estudantil da Unicamp. Em Campinas, na cidade de Campinas, não no distrito de Barão Geraldo, você vai ter então as opções de apartamentos e kitnets, repúblicas e edícula. Em geral, para morar fora do distrito de Barão, sai um pouco mais barato do que o aluguel em Barão Geraldo. Uma opção que tem também fora de Barão são as repúblicas, mas aí elas são um pouquinho diferentes das repúblicas de Barão. Você vai encontrar repúblicas com pessoas que trabalham, repúblicas com pessoas que já são formadas, repúblicas com pessoas de outras faculdades. Em Campinas tem várias faculdades. Então, você pode, por exemplo, ir morar no centro, morar com uma pessoa que estuda na Exanc, uma pessoa que trabalha no centro e uma pessoa que não tá fazendo nada, tá só lá. Então, você vai ter essas diferentes opções. Os melhores bairros para morar em Campinas são os bairros que têm acesso mais fácil ao transporte público e às entradas de Barão. Então, muitos estudantes moram nas regiões do centro e na região leste de Campinas, que compreende alguns bairros como Taquaral, Santa Genebra, Vila Costa e Silva. São bairros que dão acesso ao Tapetão, que é a rodovia que dá acesso a Barão Geraldo, e a rodovia Dom Pedro, que é outra rodovia que dá acesso a Barão também. No centro, bastante gente mora no centro mesmo, e na Vila Itapura, no Guanabara, que também são bairros de fácil acesso às rodovias para Barão. Nesses bairros do centro e da região leste você encontra repúblicas também, não é só em Barão que você vai encontrar repúblicas. Nesse caso, algumas repúblicas são um pouco diferentes das de Barão. Tem bastante república com pessoal que trabalha, pessoal de outras universidades, que Campinas tem várias faculdades, na verdade. Então você vai morar com um pessoal diferente e vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente também. Em Campinas, o transporte público funciona por um sistema de terminais. Então, cada região tem o seu terminal.
Em geral, esses terminais eles têm ônibus que ligam um terminal ao outro. E em Barão tem o terminal Barão Geraldo. Para você ir para a Unicamp, você tem algumas opções. Você tem o 330, que é um ônibus que vai do centro e passa dentro do campus. Então você vai passar por todos os institutos e aí você pode descer lá no IA mesmo. O 329, que também é um ônibus que vem do centro e passa em algumas partes da Unicamp, nem toda, mas passa por dentro do campus. E já pelo terminal, você tem algumas opções que são o 336 e o 337, que também vão para a Unicamp. Aí, nesse caso, se você não estiver morando em Barão, ou até morando em Barão, você pega um ônibus para o terminal e do terminal, algum desses ônibus para dentro do campus. Então, é muito importante, quando você for escolher onde morar, que você tenha em mente que você pode levar bastante tempo no transporte, porque é muito difícil você ter, em alguns bairros, um ônibus direto para a Unicamp. O mais provável é que você tenha que pegar um ônibus para o terminal Barão e do terminal Barão para a Unicamp. Então, por exemplo, se você morar na região leste, no Taquaral, você vai pegar o 338 para o terminal Barão e no terminal Barão o 336 para dentro da Unicamp. É muito importante que você veja o tempo de percurso, porque você pode levar de 40 minutos a mais de 2 horas para chegar na Unicamp, dependendo de onde você for morar, até mais. A tarifa de ônibus hoje em Campinas ela tá R$ 4,55 e a integração 40 centavos. Então, quando você pega o seu segundo ônibus, você paga essa integração de 40 centavos. Para quem é universitário, que é o nosso caso, tem o passe universitário. A tarifa do passe universitário é R$ 2,28 e você também pode pegar a integração normal. Mas ele tem algumas regrinhas, ele funciona só de segunda a sábado. Então, se você for pegar um ônibus no domingo, você vai ter que usar um passe, você vai ter que ter um passe normal também, ou regular, além do seu passe universitário. Uma outra dica, assim, é que Campinas tem transportes por aplicativo. Então, se você estiver atrasado, alguma coisa, você tem essa opção de usar o Uber 99 e táxi. Oi, meu nome é Nicole Iso, eu estudo Artes Visuais na Unicamp e entrei para a equipe do cursinho Arte Pra Quê nesse ano de 2020. Bom, a principal vantagem de se morar em Campinas é em relação ao preço do aluguel, que em geral é mais barato. Além disso, alguns museus como o MAC Campinas, centros culturais como a Casa Torta e o Sesc ficam longe de Barão Geraldo. Quando você for calcular se vale a pena ou não morar em Campinas, não deixe de avaliar os custos como transporte. E apesar do aluguel ser mais barato, verifique se onde você quer morar é uma região segura. Caso você tenha algum problema de saúde, você pode contar com o SECOM, que é uma clínica da Unicamp para estudantes e funcionários da universidade. Mas se você não estiver morando perto da Unicamp, tudo bem. Em Campinas, a maioria dos bairros contam com centros de saúde, e alguns, inclusive, têm o CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial. Campinas é uma cidade grande e com um comércio bem forte. Em geral, nos bairros do centro e região leste é onde você vai encontrar os grandes supermercados, padarias e muitas lojas. Além, claro, dos principais shoppings da cidade, como o Shopping Dom Pedro e o Iguatemi. Já nas regiões mais distantes também há bastante comércio, especialmente comércio local, além de outros shoppings, como o Campinas Shopping e o Shopping Parque das Bandeiras. Mas vale lembrar também que os bairros da região leste, em geral, são bairros nobres, o que torna os aluguéis e as compras um pouco mais caras. E se você é do tipo que não costuma cozinhar, pode ficar tranquilo, porque além do restaurante universitário, o famoso bandejão, a cidade também é bem abastecida com todo tipo de restaurante e você pode usar o iFood, o Rappi e afins. Os contratos de locação normalmente dependem do tipo de lugar que você vai morar. Se você resolver alugar uma kitnet, um apartamento, por exemplo,
você vai precisar de um fiador ou de um cheque calção no valor de 3 aluguéis. Agora, se você for morar numa edícula, o contrato vai depender do tipo de acordo que você fizer com o proprietário. Em geral, esses contratos têm uma duração de 30 meses, sendo que a partir do 12º mês já não é mais cobrada multa por sair. Agora, se você for para uma república que já existe, algum morador pode ter o contrato em seu nome.